Amém, glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. E é sempre bom, sempre uma alegria, é sempre um prazer quando nós temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. E nesse ambiente onde o homem diminui e exaltamos a Deus. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Ele tem que ser glorificado e exaltado nas nossas vidas e nesse ajuntamento. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é a fonte. O Denis ministrou nos nossos corações essa noite que de tudo aquilo que o pastor Evandro falou, que nós precisamos envolver, quando nós não devíamos falar, pastor Evandro, nós precisamos, porque isso devia ser natural, não é? Nós temos falado sobre isso. Quando nós entregamos os nossos corações ao Senhor, isso tudo torna-se natural, torna-se uma consequência. Amém? E é isso, irmãos. É isso que nós desejamos. Pastor Evandro, obrigado pela amizade, obrigado pela oportunidade. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 5, vamos ler do 16 ao 26. Toda honra, toda glória sejam dadas ao nosso Senhor Jesus. Sob um direcionamento do nosso pastor Alexandre, nós temos falado neste mês e vamos continuar falando hoje, não é? Sobre o fruto do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo, que são 9 que nós já sabemos, o primeiro é o amor. E nós vamos continuar falando sobre isso. Que Deus me dê graça, me dê sabedoria para comunicar aquilo que está no meu coração à sua igreja nesta noite. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome nesta noite. Pai, nós exaltamos o teu nome nesta noite porque tu és digno e, como já foi dito aqui, tu és bom. Senhor, tu tens sido bom em todo o tempo, tu tens cuidado de nós, Pai. Senhor, e esse amor que vem nos constranger dia após dia, e que nós possamos entender a tua missão, o teu chamado para cada um de nós. Pai, eu te peço nessa hora, Espírito Santo, toma mentes e corações deste lugar. Pai, que essa palavra ganhe raiz nos nossos corações e frutifique para o louvor da tua glória. É o que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém? Palavra de Deus, carta aos... Aquele amor de sentimento, claro que envolve sentimento, mas um amor que provoca uma ação em mim e em você. Aquele amor que nos constrange de tal forma que não nos deixa ficar estagnado, parado. Como o pastor Evandro ministrou aqui, como o pastor Alexandre tem falado, uma igreja que vai, uma igreja que se ajunta aqui para glorificar o nome de Deus, mas que quando está lá fora, ela é ousada, ela é corajosa, ela aproveita as oportunidades, ela vive uma vida intencional e a todo momento ela está falando do amor de Jesus e ganhando almas para Cristo. É isso que nós desejamos, é isso que nós desejamos ver no nosso meio. Uma igreja fervorosa, uma igreja alegre, uma igreja que não tem vergonha do Evangelho. Amém? Irmãos, João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Se puder projetar, por favor, Rodrigo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus, Ele amou a humanidade de tal maneira, mas isso vem seguido de uma ação, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz em Gênesis que nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós cremos, somos cheios desse amor para que outros venham crer através de nós. A palavra de Deus diz em Gênesis que nós somos imagem e semelhança de Deus. E se o nosso Rei, o nosso Redentor, esse Deus de amor, o coração dele pulsa pelo perdido, tem que acontecer isso em nós também. Tem que acontecer isso em mim e em você. Nossos corações têm que pulsar, têm que queimar pelo perdido. Amém? Irmãos, e deixe-me dizer uma coisa. Deus tem feito grandes coisas em Portugal.
Irmãos, quem está ligado, nossos olhos têm visto, nós temos ouvido, Deus tem feito grandes coisas em Portugal, Deus tem movido as águas aqui nesta nação este ano. E nós tanto temos orado por avivamento em Portugal, para que o Senhor alcance essa nação. E nós já vamos ouvindo algumas coisas, nós vamos vendo aqui na igreja, os nossos pastores fazendo conexão com esses trabalhos evangelísticos, Taipas para Cristo, Portugal para Cristo, e isso precisa queimar nos nossos corações, porque essa é a nossa missão. Ele nos implantou aqui, e nós precisamos frutificar aonde o Senhor tem nos implantado. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele derrama o amor dele em nós, e de nós tem que emanar para as pessoas. Amém? Exemplo que eu dou, a mulher samaritana, uma mulher que vai naquele poço, e Jesus ele não tem negócio com religião, Jesus ele não tem negócio com denominação, Jesus ele tem um acordo com o Pai. Toda vontade, toda a vida, carreira, toda a vida terrestre, Jesus foi fazer a vontade do Pai. E ele senta naquele poço, e aquela mulher, conhecendo a cultura judaica, falou assim: como tu, sendo homem judeu, fala comigo neste poço? E Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua graça, ele fala para ela: ó filha, se tu soubesses quem fala contigo, eu te daria água e tu nunca mais teria sede. E aquela mulher, ela estava furiosa, eu imagino o semblante dela furioso com Jesus. E à medida que o Senhor foi falando e ministrando ao seu coração, eu imagino aquela mulher sorrindo, e eu creio que aquela mulher foi salva ali, e a palavra de Deus diz que ela voltou para a terra dela, e ela falou desse amor naquela terra dela, e Jesus ficou, vamos dizer assim, famoso em Samaria, por causa do testemunho daquela mulher, porque ela entendeu a missão, ela entendeu a missão. E depois, esse povo foi tudo ter com Jesus, através da vida dessa mulher samaritana. A Bíblia diz que a boca ela fala do que o coração está cheio. Irmãos, não tem como ter culto, não tem como ter vida no culto, não tem como nós prestarmos culto a Deus com gratidão, com alegria, se nós não temos culto na vida. Se durante a semana nós nos enchemos de redes sociais, de Netflix, o tempo é tão remido, 8 horas trabalhamos, 8 horas dormimos, sobra mais 8 horas, quem é dona de casa sabe, cuida da casa, cuida dos filhos, e o que é que nós estamos entregando ao Senhor? Do que é que nós estamos nos enchendo? Muitas das vezes estamos nos enchendo de redes sociais, de filmes, e é isso que tem nos contaminado. Mas a palavra de Deus diz que o homem ele fala do que o coração está cheio. Por isso a importância de nós, como o Denis ministrou, entregar nossos corações ao Senhor, muito mais do que uma oferta. Por isso, irmãos, a nossa primeira missão é morrer. O pastor Alexandre tem nos ensinado isso desde quando chegou aqui. A primeira missão da igreja é morrer, porque a palavra de Deus que aquele que crê, ainda que morra, viverá. E nós precisamos mortificar a nossa carne, morrer para quê? Para o meu eu, para o nosso eu, para os nossos desejos, para as nossas vontades. A vontade do Senhor é essa, que nós vamos para a cruz, que nós possamos colocar lá o nosso eu, nossos desejos, nossas vontades, as nossas paixões, e viver os desejos de Deus, as paixões de Deus, os sonhos de Deus. Está escrito que Jesus, quando estava na cruz, aqueles homens blasfemavam contra Jesus. Houve um ladrão do lado dele que dizia: se tu és Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E Jesus, ele fica calado, ele não responde, mas houve alguém do outro lado que falou assim: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Deixe-me dizer, irmãos, Jesus ele não tem compromisso com quem não quer ir para a cruz.
Jesus ele não tem compromisso com quem não quer carregar a sua cruz. Pedro, certa altura, tentou desviar Jesus do caminho. Ele falou assim: sai de ré, Satanás. Judas veio, deu um beijo e entregou Jesus para cumprir o propósito. Muitas das vezes os nossos amigos vão tentar nos tirar do propósito, e muitas das vezes nossos inimigos vão nos empurrar para o propósito. Jesus, ele tem um compromisso com quem ama o reino. Jesus tem um compromisso com quem o coração arde pelas pessoas. Pastor Evandro tem ministrado isso na igreja. Nós não fomos chamados para estar aqui dentro dessas paredes. Isso é um momento específico que eu amo. Eu não poderia falar contra isso, porque eu amo o ministério de louvor, eu amo adorar a Deus, eu amo louvar a Deus, a palavra nos edifica, mas não é só isso, não acaba aqui, porque nós não fomos salvos de graça, mas nós somos salvos pela graça, e custou um alto preço, preço de cruz, seu sangue vertido naquela cruz. É por isso que eu e você, nós estamos aqui hoje, é pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. É porque Ele fitou os seus olhos em fazer a vontade do Pai, ir para aquela cruz e cumprir tudo aquilo que Deus tinha designado para a humanidade, por amor. Amor que provoca uma ação para alcançar vidas, alcançar outros. Amém? Jesus mantém compromisso com quem não mantém compromisso com quem não quer ir para a cruz, mas tem compromisso com quem ama o reino. Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a palavra de Deus vai nos ensinar algo acerca do reino precioso, irmãos. É uma pérola de Deus. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 33, é uma pérola para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 6, do 25 ao 33, a palavra de Deus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Obrigado, pastor. E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Irmãos, muitas das vezes nós ouvimos esse texto e ouvimos que tudo vai nos ser acrescentado. Isso é uma heresia. Jesus não está prometendo uma vida de luxo. Jesus ele não está prometendo tudo que nós queremos. Jesus promete tudo o que nós precisamos. E quando nós lemos o texto, nós vamos ver que se nós priorizamos o reino, e o reino de Deus é a esfera onde a sua vontade ela é feita, e o próprio texto diz o que é que Jesus vai acrescentar. Não é preciso ir em outras versões, não é preciso ir em outros pregadores. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e todas as outras coisas que vai ser acrescentada está aqui escrito um bocado atrás. É o básico, é o comer, é o vestir. E quando nós entendemos isso e amamos o reino e pregamos o amor de Deus e vivemos para Deus, todas essas coisas o Senhor cuida. E a palavra de Deus, quando eu leio isso, meu coração treme, porque quem pede isso são os gentios. Hoje eu estava estendendo roupa na varanda de casa e o Espírito Santo me levou
A olhar para baixo, eu olho para baixo, vai um senhor com uma certa idade, raspando raspadinha, doido para ver se ganhou, se ficou rico ali, eu não sei, mas havia de ver a frustração nele. Ele raspava, não via que tinha prêmio, jogava fora, raspava outra, não via, jogava fora. Se calhar ele nem deu por ela, que eu estava lá em cima vendo isso, mas eu estava vendo e Deus ministrando no meu coração. Viu, Cláudio? Quem busca essas coisas são os gentios, é aqueles que não me conhecem, é aqueles que adoram imagem. A palavra de Deus diz que aquele que adora imagem fica como ela, cabeça dura, perna dura, coração de pedra, fica semelhante a elas. E aqui em Portugal há uma certa doutrina que a gente tem que ter cuidado para falar de idolatria, e nós temos que pregar o Evangelho com ousadia e com coragem, porque foi para isso que Deus nos chamou. Cultos ecumênicos, misericórdia. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, para amar o reino, porque as outras coisas o Senhor Jesus Ele vai cuidar. E muitas das vezes, irmão, deixa eu chamar isso que Deus ministrou no meu coração dentro daquele homem, muitas das vezes é a nossa vida. Tem muitos crentes raspando raspadinha, tem muitos crentes trabalhando de domingo a domingo, acumulando tesouros, tem muito crente buscando dinheiro, tem muito crente buscando riquezas. Mas essa não é a vontade do Senhor para nós. Cláudio, então eu não posso ser rico? Pode. Cláudio, eu não posso ser próspero? Pode. E deixa eu te dar um conselho. Se Deus te enriquecer e te prosperar, invista no reino dele. Invista no reino. Jesus disse: ide fazer discípulos. Como o pastor Evandro disse aqui, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor que provoca uma ação na igreja, e ela vai e faz discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 33 é a vida do crente. Mas buscai primeiro o reino, e nós fazemos a vontade do Pai, e o Pai cuida do nosso sustento. Uma vez um pastor me disse assim: Cláudio, continua a cuidar da casa de Deus, que Ele vai cuidar da tua. E assim foi. Deus, Ele não deve para ninguém. Ele é justo. Deus, Ele não deve para ninguém, Ele é justo. A vida do ímpio é aquela que eu já falei. Ele fica inquieto com o sustento, ele fica inquieto com as coisas, ele fica inquieto com o dia de amanhã, como se o dia de amanhã pertencesse a nós. O ontem já passou, o amanhã não existe, nós temos o hoje. Hoje, agora. O amanhã não existe, o ontem já passou. Por isso a palavra de Deus diz para a sua igreja: aquietai-vos, aquietai e sabei que eu sou Deus, assim diz o Senhor. Aquietem os vossos corações. Ele é Deus, Ele está no trono. A confusão está instalada, o rei morreu. Isaías capítulo 6 versículo 2. O rei morreu, o rei Uzias. Está uma confusão, o que vai ser de nós agora? O rei morreu, período de rebelião, política, social, econômico. Isaías tem uma visão do trono. E toda a terra está cheia da tua glória. Eu vi o Senhor assentado no trono, e toda a terra está cheia da tua glória. O que Deus está nos dizer é assim: aqui embaixo o trono está vazio, aqui embaixo está uma confusão, mas lá em cima Ele está sentado no trono e tudo está sob o seu controle. Amém? Tudo está sobre a palma das suas mãos. Aquietai e sabei que eu sou Deus, assim diz o Senhor. Irmãos, conclusão: não trabalhemos para Deus, mas para a vontade. Ei, Cláudio, que loucura é essa? Não trabalhemos para Deus? Não trabalhem para Deus. Não vamos trabalhar para Deus. Sabe por quê, irmãos? Trabalhar para Deus vai nos cansar, vai nos fadigar. Nós muitas das vezes vamos perder tempo. Mas em vez de trabalharmos para Deus, vamos fazer aquilo. Vamos para os pés da cruz, vamos para pertinho do Pai, vamos ouvir a voz dEle, vamos perguntar para Ele o que Ele tem para mim e para você, qual que é a vontade dEle para mim e para você. Aí você vai,
trabalhe com Deus, trabalhe para Deus, mas alinhado com a vontade dEle, porque aí as coisas vão fluir, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, e o Senhor vai te abençoar. Nós vemos isso. Eu ministrei aqui na terça-feira na oração, o Agostinho ficou olhando assim para mim, feio. Foi, Agostinho? Paulo, aquele homem que doutrinou o mundo antigo, um homem de Deus, um homem que entregou sua vida ao Senhor, um homem que ministrou a palavra, independente de todas as coisas, de toda a situação, ele adorou o Senhor na cadeia. E aquele homem pega e ele vai, cheio do Espírito Santo, cheio de fogo, e o Espírito Santo fala para ele: Paulo, para. Não é para aqui, Paulo, não é para o norte, é para o sul. E aquele homem obediente, ele ouve a voz do Espírito Santo e volta e retoma a rota. E a gente lê o texto de Atos ali, eles ficam alguns dias em Filipos. E lá na cadeia ele escreve a carta aos filipenses. E como Paulo se alegra com esse povo. A carta da alegria, a carta do amor. Uma igreja que só adorava um Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. E eles eram fervorosos na fé deles, eles eram generosos e eles proclamavam a palavra. E Paulo, cada vez que ouvia as notícias chegando de Filipos, o coração de Paulo se alegrava e ele escreve a carta lá de dentro da prisão. Por quê? Porque Paulo trabalhou para Deus, mas alinhado com a vontade de Deus. Porque Jesus a todo momento fez a vontade de Deus para que a palavra se cumprisse, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. A todo momento Jesus andou aqui na terra pregando a palavra, mas a todo momento ele deixava muito claro para os seus discípulos que a vontade dele era fazer a vontade do seu Pai. Em 1 Timóteo capítulo 6, uma carta pastoral, abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Vamos ler até o 19. Primeira Timóteo capítulo 6, do 17 ao 19, diz assim a palavra de Deus: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Irmãos, que loucura! Que loucura! Nós vivemos num mundo capitalista. Nós vivemos num mundo onde nós somos ensinados que as pessoas boas deste mundo, eles são ricos, eles são prósperos, porque eles são sábios, eles são inteligentes. Que loucura! A palavra de Deus diz assim, irmãos, presta atenção por favor. Exorta os ricos do presente século. E atenção, não tem problema em ser rico, em ser próspero. O problema às vezes é o que está dentro do meio do seu coração. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Você é louco. O que eu mais ouço hoje é: eu tenho que fazer um pé de meia, eu tenho que juntar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E mais uma vez digo, o problema não é em ser próspero e ser rico, mas é onde nós estamos colocando a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa esperança. E a palavra de Deus diz que não
deposita sua esperança na instabilidade da riqueza, não é na estabilidade, é na instabilidade da riqueza. Está dizendo, a riqueza hoje é, amanhã não é. E muitos de nós estamos colocando a nossa confiança, a nossa esperança nas riquezas. E aí o Senhor continua, não deposita a sua esperança nas riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de tudo. Então Paulo, ele nos exorta a não depositar a nossa esperança nas riquezas, mas em Deus, que proporciona-nos tudo ricamente. Amém? Então, recapitulando, irmãos, fruto do Espírito Santo, falamos sobre o amor. Um amor que provoca uma ação. Uma ação de quê? De fazer a vontade do Pai, de fazer discípulos. Ir por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós fazemos isso, constrangidos por Deus, pelo amor de Deus, é aquilo que o Denis ministrou, consequentemente, naturalmente, nós vamos fazendo essas coisas que agradam ao Senhor, e sem dar por ela, nós estamos ajuntando o quê? Acumulando tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não come, e o ladrão não rouba. Como nós lemos aqui no texto. E tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Emília, como eu estou feliz de te ver aqui hoje. A Emília postou no grupo que venceu mais uma batalha. Seu tratamento acabou, não é, Emília? Quem pode dar uma glória a Deus aí? A Emília é um testemunho de fé para mim. Ela é um exemplo para mim. E a gente vê as lutas da Emília, mas esse tempo todo ela nunca deixou de glorificar a Deus. Nós precisamos ser crentes embasado no Evangelho de Jesus. Nós precisamos ser crentes que quando a tempestade vem, nada nos abala. Nós precisamos ser pessoas que entendam o Evangelho. Uma coisa é nós conhecermos, outra coisa é nós termos entendimento. E quando nós estamos naquele evangelho de troca, naquele evangelho de barganha com Deus, quando vem esses momentos que sobreveio sobre a vida da Emília, talvez os primeiros pensamentos é desistir, é se afastar. Eu estava conversando com o Luiz, perguntei para o Luiz, o que ele tem movido a sua vida? Não foi, Luiz? O que tem movido a minha vida? O que tem movido a sua vida? Sabe por quê, irmãos? Faz toda a diferença. Porque se a fama está movendo a minha vida, quando os aplausos acabar, eu vou ficar triste, eu vou querer desanimar, eu vou querer sair da igreja. Mas se eu estou servindo a Deus por causa do dinheiro, quando ele acabar, eu vou ficar chateado, eu vou me afastar da igreja, eu vou ficar revoltado com Deus. O que está te movendo? O que está me movendo? É Deus? É o Senhor Jesus? É o autor e consumador das nossas vidas? É o Mestre? É Ele que é o nosso motor? É Ele que é o nosso combustível? Então pede Satanás para sair da frente, que nós não vamos parar, em nome de Jesus, amém? Amém. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá.
nós só vamos parar lá no céu. Se Deus é o motor das nossas vidas, se Jesus é o combustível, nós só vamos parar lá no céu. E se Jesus voltar antes, nem a morte física nós vamos experimentar. É isso que Paulo diz quando ele fala de escatologia. Os mortos ressuscitarão. E Paulo tinha uma certeza tão grande que Jesus ia voltar naquele tempo, que ele fala: e nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Irmãos, a palavra de Deus diz que a nossa esperança em Deus está só nesse mundo. Nós somos os mais miseráveis deles. E eu vou te dizer uma coisa. Eu pedi o Rodrigo para projetar uma canção. E quem conhecer, cante junto comigo, por favor. Não deixe sozinho, não. E esse tem sido um dos maiores inimigos nossos. Esse tem sido um dos maiores inimigos nossos, que nós não temos vivido esse extraordinário de Deus. Para que nós possamos viver esse extraordinário de Deus, nós precisamos matar um gigante. Para que esse amor venha transbordar nas nossas vidas e emanar na vida dos outros, nós precisamos matar um gigante. Nosso eu. Precisamos matar o Cláudio, o Pedro, o Luiz. Precisamos matar nosso eu, nossas vontades, nossos desejos. Porque nova criatura nós somos. E precisamos começar a pedir. Irmãos, eu tenho pedido: Senhor, queima meu coração. Senhor, queima meu coração. Eu tenho pedido tanto nesses últimos dias: Deus, queima meu coração por Ti, pelo Teu reino, por pessoas. Queima meu coração, queima meu coração. E sabe, irmãos, quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele responde. Tem acontecido umas coisas assim meio malucas comigo esses últimos dias. E o meu desejo é que aconteça na vida de todos nós. A palavra de Deus diz: esse amor que provoca ação é um ato de obediência. Obediência. E a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Lembram-se da história das muralhas de Jericó? Alguns Eles falam que o povo deu a volta nas muralhas e tocou a trombeta e Deus deu vitória, porque o povo de Deus é um povo barulhento e eles dão glória a Deus. Mas se nós lermos o texto com atenção, nós vamos ver que Deus falou assim: o meu servo Josué, ele fez tudo quanto Deus me pediu. Obediência. Por isso que as muralhas caíram. Irmãos, se nós obedecermos às Escrituras, a palavra, e vivermos dentro da palavra, da vontade de Deus, as muralhas vão cair. Amém? Em nome de Jesus. Quem conhece a história de Naamã? Quem conhece a história daquele general poderoso? E sabe o que eu acho lindo, pastor Evandro? É que a Bíblia, de como Deus ama os anônimos. Tinha uma menina na Bíblia que a Bíblia nem fala o nome dela. Uma menina anônima. E ela tinha todos os motivos para ter o seu coração amargurado, azedo. Porque a Bíblia diz que os líderes pecaram, o povo pecou, então Deus permitiu que o povo de Deus fosse cativo pelo exército assírio. E aquela menina, ela foi arrancada da família dela. Ela foi arrancada da presença da sua mãe, do seu pai. Ela tinha tudo para ser amargurada. Ela tinha tudo para ser revoltada. Ela tinha tudo para perguntar para Deus por quê, por quê e por quê. E sabe o que aquela mulher faz quando ela vê aquele homem com lepra, precisando de uma cura? Ela se cheia de graça, de ternura, fala assim: meu Senhor, há profeta em Israel. E esse homem poderoso, orgulhoso, ele fica sabendo disso. E aí o rei mandou a carta para o rei de Israel. O rei de Israel recebe a carta e já fica logo com medo. Manda para o profeta. É assim, irmãos.
Quando vem os problemas grandes, manda para o homem de Deus. Aí o general todo pomposo, mas eu queria falar com o rei, vou falar com o profeta. Aí insistiram, foram falar com o profeta. Pergunta se o profeta foi lá atender ele na porta. Não, mandou o seu moço, deu um recado. Olha, diga para ele que mergulhe 7 vezes nas águas barrentas do Rio Jordão. E aquele homem está num processo, estão a perceber? Processo de Deus na vida da Naamã, quebrando o orgulho, cada vez um bocadinho. Não vai no rei, vai no moço, no profeta. Não vai ter com o profeta, vai ter com o moço. E Deus está quebrando, Deus está quebrando o orgulho. Aí Naamã fala assim, mas há tantos rios limpos em Israel. Aí o moço dele falou assim, olha, ô Naamã, custa nada, vai lá, dá 7 mergulhos e vem. E aí Naamã, com todo o seu orgulho, vai lá nas águas barrentas do Jordão, que é o que a Bíblia diz. E talvez ele se questione, né? Por que não só um mergulho? Aí Naamã mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo igual. Quando ele mergulha o 7º, ele sai curado. Mas por que 7? Obediência. Não foi 7 vezes que o profeta falou? Não dá para mergulhar 7 vezes. O princípio que está por trás é a obediência. E muitas das vezes é o nosso orgulho, o nosso eu, que nos impede de obedecer e de viver esse extraordinário de Deus. Amém? Então, quem conhecer essa música, cantem comigo. E vamos fazer dessa canção uma oração. Amém? Obrigado. Pode projetar a letra, Rodrigo, por favor? Quem conhecer, cante comigo. Vamos fazer essa canção uma oração. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Mais forte agora, cante com o coração. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo
aleluia. Irmãos, vou convidar aqui o pastor Alexandre, o pastor Evandro. Aí no seu lugar, vamos orar, pastor. Vamos estender as mãos sobre a igreja. Irmãos, aí no seu lugar, o pastor Alexandre, o pastor Evandro, chega aqui na frente, por favor. Vamos orar. Aí no seu lugar, se você entendeu essa mensagem, se você quer crucificar sua carne hoje, se você quer amar e viver o reino do Senhor, se você sentiu esse desejo no seu coração, vamos curvar nossas cabeças, nós queremos orar por vocês. Amém? Oremos, igreja. Eterno Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo maravilhoso, tempo de comunhão, tempo de adoração, tempo que nós dedicamos ao Senhor, pois Tu és Deus Todo-Poderoso que tem ouvido a nossa oração, tem ouvido o nosso clamor. Pai, nós pedimos que o Senhor realmente venha trabalhar no nosso interior, no nosso coração. Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela Tua palavra ministrada, muito obrigado pelos irmãos presentes nesta noite. Que o Senhor possa tocar em cada vida, em cada coração, em cada mente, que o Senhor possa curar, libertar e restaurar, que o Senhor possa salvar, Pai. Que através do Teu Espírito, o Senhor possa convencer o nosso coração, possa convencer o coração do pecador, que ele precisa de Ti, que ele precisa se arrepender dos Teus pecados, e precisa se prostrar diante do Senhor. Pai, nesta noite, que seja uma noite de arrependimento, aleluia, de confissão, Jesus, de adoração. Aleluia. Que o fruto do Espírito, Senhor, mencionado, Senhor, esteja no nosso coração, aleluia, de uma forma que venha realmente, Senhor, transformar o nosso caráter. Amém. Gratidão, porque nesse mês de março estudamos sobre o fruto do Espírito. Amém. E queremos, meu Pai, trilhar nesse caminhar, nesse discipulado, ter o caráter de Cristo na nossa vida, nossa vida transformada, amém, pelo poder de Cristo. Amém. Pai, continua a abençoar a igreja abundantemente. Aleluia. Que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor venha assim, ser derramada sobre nós. Aqueles que estão desanimados, Senhor, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa animar. Aqueles que estão tristes, meu Pai, que o Senhor possa alegrar. Aqueles que estão fracos, o Senhor possa fortalecer. Senhor, que nesta noite seja uma noite de mudança, que seja uma noite de transformação, que seja uma noite de cura e libertação. Em nome de Jesus nós oramos e clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu poder e graça. Amém. Senhor, nós continuamos ainda na Tua presença, clamando, intercedendo pelo Teu povo aqui reunido. Foi falado sobre o amor sacrificial, o amor que precisa ser correspondido através das nossas atitudes, nossas ações. E que assim seja na vida do Teu povo, seja na nossa vida, na minha vida, do pastor Alexandre, do Cláudio. Que nós, como igreja aqui reunida, possamos demonstrar esse amor que um dia recebemos do Senhor. Amém. O Senhor nos tirou da escuridão, das trevas e nos mostrou a sua maravilhosa luz. Aleluia, Jesus. Isso é uma prova de amor que nós não temos como pagar. Nós temos só que obedecer, como foi falado aqui. E faz a Tua igreja mais obediente, Senhor, a Tua palavra. Que a Tua igreja tenha prazer em viver não no pecado, mas na santidade. Aleluia. Livre, ó Pai, de todas as adversidades que o pecado traz, a complicação que o pecado traz. E que a Tua igreja seja mais pura, mais santa, mais direcionada pelo Teu Espírito Santo. Que os dons sejam realmente visíveis na vida da Tua igreja, para o serviço, para o bom serviço do corpo de Cristo aqui reunido. Amém. E que também, ó Pai, o fruto do Espírito Santo possa ser presente na vida da igreja, formando o caráter de Jesus em cada membro aqui representado. Pai, nos abençoa nessa missão aqui em Taipas, que o Senhor una o Teu povo com verdade, com integridade, com amor, com carinho, e que cada dia mais nós possamos ser um só corpo,
para proclamar Jesus a essa nação que tanto precisa. Amém. Pai, nos ajuda nos movimentos e nas atividades que teremos para o futuro agora de evangelismo. Pai, esteja conosco, que a igreja se una nesse propósito, Amém. Senhor. Não só de vir à igreja, mas muito mais do que isso, Amém. se arrepender da religiosidade, buscar o Senhor com toda a força, com todo entendimento, com toda a sua alma, Amém. porque assim poderemos fazer a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. A obra não está completa, mas o Senhor usa cada um de nós como instrumentos para completar a sua obra. Então, Pai, nos usa poderosamente. Nós estamos aqui dizendo ao Senhor: usa-nos, ó Pai, usa-nos para a tua glória. Nós estamos aqui disponíveis com o nosso coração colocado diante do Senhor, para que o Senhor faça de nós a pessoa que o Senhor deseja que sejamos. Amém. Nós oramos, ó Pai, no nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.